Sabe, a música de um país inteiro. Ela pode simplesmente sumir das prateleiras. Parece loucura, né? Mas lá nos anos 2000, o Brasil correu um risco sério de perder um pedaço da sua alma sonora. E é por isso que hoje a gente vai mergulhar num guia que, olha, nasceu muito mais como um ato de resgate cultural do que como uma simples lista de discos. Pois é, e o mais curioso é que esse guia não abre com uma celebração, sabe, com confete, nada disso. Ele já chega com o pé na porta. O autor, Antônio Carlos Miguel, chama a abertura de denúncia. É um grito mesmo, um alerta contra o descaso total da indústria da música na época, que estava assim, na prática, deixando a história da nossa música simplesmente apagar. Vamos tentar imaginar o cenário daquela época. Pensa só, as grandes gravadoras só queriam saber do próximo hit milionário, da música que ia estourar nas rádios. E enquanto isso, o que acontecia? Obras-primas, discos que são tipo a base da nossa cultura musical, estavam sumindo. Sendo tirados de catálogo, desaparecendo das lojas, esquecidos. Ok, então para a gente entender o tamanho desse resgate, a gente precisa primeiro delimitar o terreno. Afinal, o que esse guia chama de MPB, de música popular brasileira? A gente pensa que sabe, mas a definição aqui é bem importante. E a resposta, olha, é bem mais ampla do que a gente imagina. Para esse guia, MPB não é só aquele movimento que veio depois da bossa nova, lá nos anos 60, não. É um universo sonoro gigantesco. Pega desde as primeiras gravações de música popular, lá no finzinho dos anos 20, e vai até o ano 2000. É quase um século de música. Beleza, com esse universo gigantesco definido, vamos mergulhar no coração do guia. E claro, não tinha como começar por outro lugar que não fosse a alma do Brasil, né? O samba. E para falar de samba, a gente tem que falar da poesia em pessoa, o mestre Cartola. E olha que interessante, o Cartola não era só um compositor genial. Ele foi um dos caras que fundou a lendária Estação Primeira de Mangueira. Pensa nisso, ele literalmente ajudou a levantar as paredes, a construir o palco onde a alma do samba do Rio de Janeiro ia florescer para o mundo. A genialidade dele está toda ali, na sofisticação das melodias e, claro, na poesia das letras. É cada verso, títulos como As Rosas Não Falam ou O Mundo é um Moinho. Nossa, eles mostram uma profundidade, uma melancolia elegante que elevou o samba a um outro patamar. Virou arte atemporal, pura e simples. E agora, se prepara, porque aqui vem a prova cabal daquele descaso que o guia denunciava lá no começo. Um dos maiores poetas do samba, um gênio, autor de clássicos que o Brasil inteiro cantava. Só foi gravar o seu primeiríssimo disco solo aos 66 anos de idade. 66 é de cair o queixo, né? Então, se o samba do Cartola é a nossa raiz mais profunda, a geração que veio depois pegou essa sofisticação toda e, bom, levou por um mundo inteiro. A gente entra agora na revolução da bossa nova, liderada pelo maestro soberano, o grande Tom Jobim. E a carreira do Jobim, gente, foi uma coisa meteórica. Pensa bem, em 1958 ele estava ali ajudando a criar o som da bossa nova. Menos de 10 anos depois o cara não só estava tocando no Carnegie Hall em Nova York, como estava gravando um disco inteiro com Frank Sinatra. Isso colocou a música brasileira num nível de prestígio internacional que, sinceramente, ninguém nunca tinha visto antes. Mas a música brasileira é assim, né? Ela não para quieta, tá sempre se reinventando. E depois daquela elegância toda da bossa nova, veio uma nova onda de inquietação. Uma galera que queria chutar o balde, romper com tudo. É aí que a gente chega no experimento tropicalista. E no epicentro dessa ruptura toda estava Caetano Veloso. É uma mudança radical. Ele pegou aquele violãozinho acústico, aquela atmosfera mais intimista da bossa nova e trocou por guitarras elétricas, por psicodelia, por uma mistura que parecia anárquica, misturando cultura pop do mundo todo com as coisas mais brasileiras. Foi um verdadeiro choque, tanto cultural quanto sonoro. Então, olha só que jornada. Cartola, a raiz. Tom Jobim, a expansão para o mundo todo. E Caetano Veloso, a ruptura. Esses três gigantes são, na verdade, só a porta de entrada para esse universo imenso e super diverso que o guia se propôs a proteger. No total, gente, são mais de 150 artistas mapeados nesse guia. 150! E tem de tudo. Vai dos mestres do samba aos ícones do rock, das maiores cantoras do país a gênios instrumentais. É a prova definitiva da riqueza e da complexidade da nossa música. E tudo isso nos traz a uma pergunta final. Uma pergunta que talvez seja ainda mais urgente hoje do que era lá em 2000.
Pensa bem, numa época de algoritmos, de playlists que mudam a cada minuto, de tendências que somem em um dia, como é que a gente faz para garantir que esses clássicos, que são a base da nossa cultura, não acabem esquecidos de novo? O legado, no fim das contas, está na nossa mão.